O Espírito Santo vive um dos melhores momentos da sua história e hoje a S Brasil Entrevista conversa com Ricardo Ferraz, vice-governador do estado e um dos responsáveis por esse momento. Começa agora o S Brasil Entrevista. O Espírito Santo, sem dúvidas, vive um momento de ouro na sua história. Para falar um pouquinho sobre esse momento e, claro, um pouquinho sobre a sua vida política e profissional, o S Brasil conversa hoje com o vice-governador do estado, Ricardo Ferraz. Ricardo, seja bem-vindo ao S Brasil Entrevista. Muito obrigado, um prazer. Vice-governador, o seu nome, das últimas pesquisas que nós temos acompanhado, ele aparece como um dos fortes nomes para 2026. Gostaria de saber do senhor, a que o senhor atribui a esse momento, o que o senhor atribui, como que isso tem impactado na questão da sua carreira política, como que o senhor tem avaliado todos esses números que tem colocado o senhor como um dos favoritos ao pleito de 2026? Olha, isso por certo é fruto de uma trajetória política construída e edificada com muito trabalho, com o foco naquilo que há de mais relevante, de mais importante para o estado do Espírito Santo e sobretudo nessa quadra em que eu tenho a satisfação de ser vice-governador do governador Casagrande, que lidera o projeto mais exitoso aqui no nosso estado. E esse projeto, ele se reflete nesse prestígio, ou seja, toda essa avaliação leva as pessoas à conclusão de que o Espírito Santo está no caminho certo e tudo que nós precisamos é manter o ritmo e o rumo do Espírito Santo para que esses resultados possam continuar refletindo na melhoria da condição de vida das pessoas. É por isso que nós estamos na política. Tá certo. Pegando esse gancho que o senhor acabou de falar aí, a gente sabe, né, que tudo, como o senhor mesmo falou, é fruto de um trabalho que tem sido feito. Como é que o senhor avalia atualmente o atual cenário político do Espírito Santo e a influência dessa gestão do que está acontecendo agora e do que vem pela frente? Olha, o que vem pela frente vai depender, por certo, da população. Mas naquilo que depender da gente, nós vamos continuar focado no trabalho e focado nas entregas. Nós estamos em meio a uma quadra, como você mesmo disse, é um ciclo muito importante. Importante para o setor privado, importante para o setor empreendedor, mas também muito importante para o governo. Sempre lembrando que governo não gera riqueza. Quem gera riqueza são os trabalhadores, são os produtores, são os empreendedores, são os empresários. Mas o governo, com esses recursos, gera, por certo, bem-estar, gera, por certo, confiança para que as pessoas continuem acreditando no estado do Espírito Santo. Um dos melhores indicadores que reflete toda essa situação vivida aqui no estado, toda essa realidade, é o fato de nós termos tido, em 24 e agora no ano de 25 também, as menores taxas de desemprego da nossa história. Nós estamos basicamente no pleno emprego, por conta do dinamismo da nossa agricultura, que sobretudo por ser uma agricultura de base familiar, é uma agricultura que emprega muito e fundamentalmente que distribui muita renda, uma renda compartilhada. E o fato dessa renda ser compartilhada permite que grande parte dos nossos municípios, que dependem sobretudo do café, possam se desenvolver. Mas não apenas a agricultura passa por um bom momento. Também o nosso setor de serviços, o turismo. Nós nos transformamos aqui no Espírito Santo num grande centro de distribuição. Nós temos aqui por toda a Grande Vitória, Viana, Serra, Cariacica, Vila Velha, esses centros de distribuição que a partir do Espírito Santo distribuem para todo o país. Mas não apenas isso, também na importação. Hoje nós somos um estado que lidera a importação de veículos elétricos, veículos híbridos, jatos executivos. Por que isso é importante? Porque isso gera dinamismo econômico para a nossa economia. O estado está crescendo acima da média nacional e esse crescimento possibilita que nós possamos também, da parte do setor público, colocar de pé as melhores políticas, as melhores ações que possam se traduzir em ganhos de competitividade. Essa é a palavra, porque nós estamos na antessala da reforma tributária.
e nós estamos acelerando nos investimentos, sobretudo em infraestrutura, porque melhorando a infraestrutura, nós melhoramos a capacidade do Estado competir com outros estados, ganhando eficiência. O senhor está falando aí, fez um resumo do que tem acontecido no Estado do Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo ele é conhecido nacionalmente como o Brasil que dá certo, né? Exatamente. E isso é muito interessante. E quando você conversa com outras pessoas de outros estados, o Espírito Santo se tornou uma referência de coisas de desenvolvimento, de tudo isso que tem acontecido. E aí fica a pergunta, né? Estamos chegando aí na final da gestão. Para o ano que vem, para os próximos anos, o que o senhor pretende, como o senhor pretende trabalhar para que esses projetos deem continuidade, principalmente pelo tempo que o senhor passou com Casa Grande, né? Olha, são duas coisas. Da parte do setor público, manter o Estado organizado, estruturado, com um bom planejamento e com enorme capacidade de investimento. Pelo 14º ano consecutivo, o nosso Estado é nota A na Secretaria do Tesouro Nacional. O que significa ser nota A? Significa que você trata com responsabilidade, significa que as contas públicas no Estado do Espírito Santo, elas estão em dia. Nós somos o único Estado brasileiro que há 14 anos é nota A na Secretaria do Tesouro Nacional. É por conta disso que em 24 nós realizamos e vamos manter esse nível de investimento em 2025, as maiores e melhores taxas de investimento no Espírito Santo. Como eu disse aqui, o governo não gera riqueza, mas quando o governo faz investimento, quando ele amplia a sua capacidade de ter mais leitos nos hospitais, quando o governo faz os investimentos que estamos fazendo em segurança pública e infraestrutura, você devolve para a sociedade tudo aquilo que a sociedade recolhe de impostos com o seu trabalho e com o seu esforço. Então, manter o setor público organizado, equilibrado, investindo muito na população do nosso estado do Espírito Santo, e nós estamos assistindo um ciclo muito virtuoso também de dinamismo econômico. Nós somos um estado que tradicionalmente fabrica muita matéria-prima, fabrica muito café, muita celulose, muito aço, muita rocha natural. Só que agora, além de produzir essas matérias-primas, nós estamos industrializando tudo isso aqui. Por que isso é importante? Porque isso gera melhor e maior valor agregado, gera emprego de mais qualidade. Emprego de mais qualidade é aquele que remunera melhor as pessoas para que elas possam levar dignidade para suas famílias. Vou dar para você aqui, Cristiano, alguns exemplos disso que eu estou falando. Nós somos um grande produtor de café e nós atraímos para o Espírito Santo as maiores fábricas que industrializam esse café e que transformam esse café em café solúvel. Inclusive, 2 empresas multinacionais que vieram para cá por conta da estabilidade, da segurança jurídica, da previsibilidade que é fundamental para o empreendedor tomar a sua decisão. Ninguém quer ir para um estado desorganizado. Veja o caso da siderurgia. Nós somos um grande produtor de placas de aço, mas agora nós vamos ter aqui uma usina de laminados de tira-frio galvanizado. Aço esse que hoje sai daqui vai para ser processado em Santa Catarina. Esse aço vai ser processado aqui, um investimento de quase 5 bilhões de reais que a ArcelorMittal está fazendo, produto esse que é utilizado na indústria automotiva e de eletrodoméstico. Então, se eu produzo isso aqui, isso me dá a condição de atrair para o Espírito Santo indústrias com essa qualidade. Veja, por exemplo, o caso também da silvicultura. Nós somos um grande produtor aqui de floresta plantada. Até aqui, produzindo celulose. Mas no princípio de 2026, nós vamos inaugurar aqui a maior fábrica de produção de papel. Então, a nossa indústria ela está criando e produzindo aquilo que nós chamamos tecnicamente de valor agregado. Quando você gera valor agregado, você incorpora empregos de mais qualidade na nossa economia e tudo que nós precisamos fazer é isso, porque o emprego é a melhor política social que você pode colocar de pé para que as pessoas com seu talento, com seu esforço, possam ter oportunidade e levar dignidade para si e para suas famílias. Agora, o senhor estava falando aí de uma série de coisas que serão produzidas, outras que já estão sendo, e para isso precisa escoar para algum lugar, né? E o Espírito Santo, todos nós sabemos, é um estado estrategicamente localizado, e para essas horas a gente precisa, claro, falar não só de infraestrutura, mas de logística também. Nós temos aí o Parque Log e tantos outros projetos interessantes. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão logística do Espírito Santo. Olha, o nosso estado tem uma grande vocação para o comércio exterior. Essa grande vocação começa com o café.
o café do Espírito Santo vai para mais de 120 países do mundo afora. E essa vocação do comércio exterior, tanto na exportação como na importação, é muito relevante e muito importante. Por conta disso, nós lançamos recentemente o Parque Logístico no Litoral Norte. Esse parque logístico nasce com 3 portos, 2 aeroportos, uma zona de processamento de exportação e o governo do estado fazendo muitos investimentos, conectando a Serra, o polo industrial da Serra, com o município de Aracruz, onde está localizado o parque logístico. Com isso, nós vamos construir uma avenida, já estamos construindo uma avenida, a primeira parte dela vamos inaugurar ainda esse ano, que liga a Serra até Nova Almeida. E Nova Almeida até Aracruz já está contratado. Então, esses portos, com esses investimentos em infraestrutura, conectando esses portos com a BR-101, que nós já estamos fazendo no município de Aracruz, nós localizamos o Espírito Santo recebendo os maiores investimentos em infraestrutura portuária, porque o Porto de Vitória, ele não suporta, ele não sustenta mais o desenvolvimento do estado do Espírito Santo. Mas para além do Parque Log, já consolidado ali nessa região, nós vamos lançar também o Parque Logístico Sul Capixaba, no sul do estado. Nós temos um porto consolidado no município de Anchieta, temos o Porto Central sendo construído no município de Presidente Kennedy, temos o compromisso da Vale e do governo federal de conectar Cariacica com Anchieta, depois com a divisa com o Rio de Janeiro. Então, esses investimentos todos, somado à retomada agora da duplicação da BR-101, vai dando ao nosso estado uma condição diferenciada para que a gente possa competir com os outros estados. Então, a gente endereça os recursos no governo do estado para produzir eficiência. Eficiência que, no fim do dia, significa emprego e trabalho para a nossa gente. Vice-governador, ainda dentro dessa questão da logística, assim, a estrada de ferro, Vitória e Rio de Janeiro, é algo que o povo capixaba também está aguardando, porque, como o senhor falou, não só questão de escoar fluxo do que é produzido, mas também gerar emprego, tudo. Mas em que pé está isso, né? Muito se falou, mas a gente não sabe como é que está essa questão. Parece que a Vale também tinha interesse em fazer um ramal em Anchieta. Em que pé está essa licitação? O que a gente pode esperar dessa estrada de ferro? Quando a Vale teve a renovação da ferrovia Vitória-Minas, que é a ferrovia que vem lá de Minas Gerais, escoa toda a produção de minério aqui pelo complexo de Tubarão, foi organizado uma pauta e no documento final que homologou essa antecipação contratual, ali está escrito que a Vale deverá fazer investimentos adicionais. Que investimentos adicionais são esses? No primeiro momento, conectando ali Santa Leopoldina, Cariacica com o município de Anchieta, onde nós temos o polo siderúrgico da Samarco. Este compromisso está de pé. O governador Renato Casagrande esteve agora na semana passada em Brasília, conversando com o governo federal, com o Ministério dos Transportes, e o governo federal nos garante que a Vale terá que fazer esse investimento, porque esse investimento é fruto de um acordo contratual. Então já foi contratado o projeto de engenharia, a Vale já apresentou no órgão ambiental o pedido de licenciamento ambiental. Então nós estamos com muita expectativa e confiança que isso possa acontecer, porque de fato essa ferrovia, tanto com o Porto de Anchieta quanto com o Porto de Presidente Kennedy, vai representar seguramente uma nova fronteira para o desenvolvimento do sul do estado, porque nós trabalhamos para gerar oportunidade em todo o Espírito Santo. Nós queremos que todos os nossos municípios e regiões tenham oportunidades para crescer, se desenvolver, prosperar e gerar bem-estar comum para as pessoas. E o aeroporto da Montanha? O aeroporto de Caxixe é um projeto que nós estamos trabalhando, o governo do estado já contratou o projeto, esse projeto já foi homologado pelo Ministério da Aeronáutica. Nós achamos que esse aeroporto é um aeroporto importante para ampliar ainda mais todo o potencial turístico da região das montanhas do Espírito Santo, para fortalecer o agroturismo, para fortalecer a rede de hotéis, restaurantes que nós temos na região, e nós estamos apenas aguardando que haja um entendimento, uma convergência entre os municípios que compõem a região das montanhas do Espírito Santo, para a gente poder identificar o melhor local, o local mais adequado para que a gente possa ter na região das montanhas um aeroporto para viabilizar ainda muito mais o nosso turismo. Além disso, nós estamos aguardando também
com muita ansiedade a conclusão do término do projeto de engenharia da rodovia 262. Essa rodovia é uma rodovia federal, como sabemos, uma rodovia estrangulada. O governador Casagrande endereçou 2 bilhões e 600 milhões do acordo que fizemos com Mariana, quando houve aquele acidente terrível lá em Minas Gerais, né, que trouxe muito prejuízo aqui para o nosso Vale do Rio Doce, para a Regência, Linhares e assim por diante. Então esses recursos estão direcionados para a primeira etapa, que liga Viana até Conceição do Castelo. Em muitos trechos nós teremos duplicação e outros trechos nós teremos binário. Então, a duplicação da rodovia 262 é algo fundamental para o desenvolvimento do turismo das montanhas do Espírito Santo, mas não apenas, para dar segurança aos trabalhadores, aos caminhoneiros e às famílias que utilizam a 262 nesses municípios que vão ali de Viana, Domingos Martins, Marechal, Venda Nova, Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Prejetuba e assim por diante. Certo, mas governador, no meio da nossa conversa agora há pouco, o senhor mencionou, né, a questão da reforma tributária, os impactos negativos que isso está trazendo para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um estado, né, que trabalha muito, que tem muita vocação, importação, exportação, e como que isso vai trazer impactos ruins para o estado. Por outro lado, a gente tem visto também que o governo do estado tem se mobilizado para tentar diminuir esse prejuízo, seja com o turismo, com o setor de serviços. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Até mesmo se vai dar tempo hábil de tentar compensar essas perdas. O que o governo tem feito para tentar minimizar os impactos da reforma tributária? Qual é a questão central na reforma tributária que nos traz preocupação? Hoje, a principal fonte, e continuará sendo, tudo indica, Cristiano, a principal fonte de financiamento das nossas políticas públicas, por exemplo, por que nós, nesse momento, estamos fazendo a maior ampliação do efetivo da Polícia Militar que qualquer governo na nossa história fez no período? Entre 2022 e 2026, nós estaremos ampliando o efetivo da Polícia Militar em 3.650 novos soldados, mulheres e homens, né, que emprestam a sua vida para proteger a vida do capixaba. Quando nós fazemos esses investimentos, nós fazemos esses investimentos por conta de arrecadação de ICMS. O ICMS hoje ele é compartilhado. Uma parte dele fica na origem, uma parte dele vai para o destino, onde aquele produto que aqui é produzido é consumido. Na reforma tributária, esse ICMS, ele vai todo para onde ele é consumido. E nós somos um estado muito mais produtor que consumidor. Comparado com outros estados, nós somos um estado territorialmente pequeno, com uma população relativamente pequena, quando você compara com São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, nós temos pouco mais de 4 milhões de pessoas. Então nós somos um estado muito mais produtor. O que nós estamos fazendo é atraindo para o Espírito Santo indústrias, empresas que, independente da reforma tributária, possam continuar trabalhando, operando e nos ajudando a desenvolver o Espírito Santo. Eu dei aqui para você alguns exemplos de empresas que nós estamos conseguindo atrair ou de investimentos que estamos fazendo na infraestrutura. Mas poderia citar também uma outra coisa muito importante para o desenvolvimento, que é a qualificação profissional das pessoas. Dar oportunidade para que as pessoas possam se qualificar. Então nós temos muitos programas de qualificação profissional no governo do estado. Nós temos uma rede com 26 escolas técnicas federais em todo o estado do Espírito Santo. Nós estamos investindo muito na expansão da educação em tempo integral. Nós chegamos no governo, não tínhamos nem 30 escolas em tempo integral. Até o final do ano que vem, serão mais ou menos 270 escolas em tempo integral e muitas delas ensino técnico profissional, para que a gente possa combater de fato, uma escassez que nós estamos vendo no mercado de trabalho. Nós estamos ampliando muito a qualificação profissional, valorizando a capacidade empreendedora, criativa do capital humano, que são os capixabas. Então, nós estamos seguros de que se tem um Estado preparado para fazer o enfrentamento às questões da reforma tributária, esse Estado chama-se Espírito Santo. Tá certo isso, governador. Nesse momento que nós estamos aqui encerrar o nosso bate-papo, eu deixo aberto. Se o senhor quiser deixar mais um recado para os nossos as pessoas que estão assistindo, seja capixabas ou não, né? Obrigado, Cristiano. Manifestar toda a minha confiança, manifestar todo o meu otimismo na manutenção desse rumo
e desse ritmo no estado do Espírito Santo. Nós temos aqui um governo organizado, estruturado, com capacidade de investimento, que combina duas questões muito importantes: responsabilidade fiscal e investimento. Porque o governo que só poupa, ele fica com muitos recursos aplicados no mercado financeiro e o governo não tem que dar lucro. O lucro de um governo é o bem-estar social da população. Por isso nós estamos fazendo todos os anos as melhores taxas de investimento sob coordenação do nosso governador Renato Casagrande. Então, dar continuidade a esse rumo é a certeza e a confiança que o Espírito Santo está no caminho certo. E a gente vai continuar trabalhando para continuar atraindo empresas qualificadas, com qualidade, que possam gerar emprego com boa remuneração, para que os capixabas possam se desenvolver, possam prosperar e possam ser felizes. Ok, nós conversamos aqui com o vice-governador do estado, Ricardo Ferraz. Você já sabe, se quiser saber mais informações sobre o Espírito Santo, o Brasil e o mundo, é só acessar os nossos canais esbrasil.com.br. Até o próximo ES Brasil Entrevista.